está com 3 meses de salários em atraso. Esse clube chegou e apresentou sua defesa. Olha, o salário do jogador está em dia. O que está atrasado é o direito de imagem, que é um instituto, doutores, originariamente do direito civil, mas que claramente, nitidamente é usado no âmbito trabalhista para maquiar salário de jogador de futebol. Só para vocês terem uma ideia, vou falar até em números. Este jogador ganhava R$160 mil por mês. Aliás, não sei como é que consegue viver com isso. R$160 mil por mês, pelo amor de Deus. Né? Tá, deve passar cada coisa na vida. Que... Mas cá entre nós, o cara ganhava R$160 mil por mês. Sabe quanto era o salário que esse clube falava que estava em dia? Salário registrado, me desculpe, em carteira profissional? 5 mil. R$155 mil era direito de imagem. Piada isso. É claro que isso é maquiagem de salário. É óbvio que isso é maquiagem de salário. E não estou falando nem do nome do clube para não ter problema depois, mas não é prerrogativa desse clube, não. Vocês sabem, vocês que estão aí me vendo, que a gente ouve todo dia, fulano de tal foi contratado para jogar em tal clube. Ele vai ganhar tanto. Pode olhar que 70%, 80% do salário dele é o tal do direito de imagem. É claro que é fraude. Porque da mesma forma, quando esse jogador recebeu o 13º dele, ele recebia 5 e não 160. Fundo de garantia era sobre 5 e não 160. Férias sobre 5 e não 160. É claro que é fraude. Não há dúvida que é fraude. Já temos várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho exatamente nesse sentido, no que diz respeito ao jogador de futebol. Vocês vão chegar para mim e falar assim, André, mas espera um pouquinho. Me fala o que integra a remuneração. Eu preciso saber disso para a prova. Eu quero saber se eu coloco na prova o que integra a remuneração. André, eu quero saber no meu emprego, cara. O que eu faço? Se eu posso contar no final do ano com o 13º com isso? O que integra, André? O que eu devo receber efetivamente em cima disso? Vou falar disso para vocês. Só que eu acho que é muito mais fácil a gente ter uma noção do que não integra a remuneração. Como assim, André? Quase tudo integra, doutores. Quase todos os títulos integram a remuneração. Então eu vou falar para vocês, em regra, o que não integra a remuneração. Primeiro instituto que não integra a remuneração são as gratificações. As gratificações não integram a remuneração. Gratificação, como o próprio nome dá a entender, é algo que o empregador dá ao empregado de graça. Né? Não é título oneroso. É um prêmio pela recompensa de uma venda, de uma meta estabelecida. O vale-refeição, muitas vezes, estabelecido por isso. Ah, André, espera um pouquinho. Você está querendo me dizer, então, que a gratificação não integra a remuneração? Não, não estou. Mas eu alerto a vocês uma coisa. Determinado dia, eu dando aula de Direito do Trabalho, um aluno chegou para mim e falou assim, professor, o senhor está me falando que o vale-refeição não integra a remuneração? Não, a regra é que não integra. Quer dizer, então, que o empregador não é obrigado a dar? É uma gratificação, ele dá se ele quer. Ô professor, mas eu entrei com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho e eu ganhei vale-refeição. Falei, opa, peraí. Se você ganhou o vale-refeição é porque havia previsão em contrato falando que você tinha que receber. Na hora ele chegou para mim e falou assim, professor, não tinha mesmo. Porque na convenção coletiva da minha categoria profissional falava que o empregador tinha que dar. Aí é diferente. Cuidado com isso. Você examinando da OAB, você concursando, cuidado com isso. Por quê? A CLT fala que gratificação ajustada integra a remuneração. Se a gratificação for ajustada, ela integra a remuneração. Ajustado por pacto coletivo, ajustado por pacto individual, é claro que ela integra a remuneração. Ajustada integra a remuneração. Tome cuidado com isso. A gratificação ajustada integra a remuneração. Outra coisa importante. O que mais não integra a remuneração? O vale-transporte. O vale-transporte, doutores, é um instituto legalmente estabelecido. O empregador, via de regra, é obrigado a dar o vale-transporte para o empregado. É bem verdade que o empregado pode falar, não quero vale-transporte.
Mas o empregador é obrigado a oferecer o vale-transporte do empregado. Aquele vale-transporte que o empregador pode descontar até 6% do salário do empregado. O que ultrapassar de 6% é o empregador que tem que pagar. O vale-transporte não integra a remuneração. Não integra a remuneração. Já estudamos 2 institutos aí, portanto, que não integram a remuneração. Gratificação e vale-transporte. Ah, André, tem mais? PLR, a famosa participação nos lucros e resultados, o que muitas empresas chamam inadvertidamente de 14º salário. A participação nos lucros e resultados, doutores, se feita de maneira correta, também não integra a remuneração. Tá? Não integra a remuneração. É de fato uma participação que os empregados têm nos lucros e nos resultados das empresas pelas quais trabalham. E, portanto, não há que se falar integração disso na remuneração. É um incentivo também. E, portanto, também não integra a remuneração. Só precisa tomar cuidado. Fraude. É isso que eu estou batendo na tecla. Sabe por quê? Porque, doutores, eu vi há pouco tempo atrás um empregado mostrando para mim que ele teve um aumento de salário. Só que como veio este aumento de salário dele? O empregador falou, vou te dar um aumento de salário e virar no seu olerite como PLR. Você ganha R$600 por mês, eu vou te aumentar para 800, só que esses 200 virão como PLR. Picaretagem, pelo amor de Deus. E é fácil comprovar. O PLR só pode ser pago 2 vezes por ano. Tá? A periodicidade mínima do PLR é 2 vezes por ano. Ou seja, eu só posso pagar de 6 em 6 meses. Paguei PLR todo mês? Picaretagem. Isso não existe. Não tem como pagar a participação nos lucros e resultados todo mês. Isso não existe. Já vimos 3 institutos, portanto, que não integram a remuneração. Gratificações, vale transporte e PLR. Temos mais um. Diárias. Só que são as diárias que não excedam a 50% do salário. As diárias que não excedam a 50% do salário também não integram a remuneração. Vamos deixar uma coisa clara aqui, hein? Por favor. Eu falo isso e olha, não estou querendo ser antiético, é que tem muito livro de direito do trabalho por aí que explica a diária de maneira errada. Eu vou justificar. Todo mundo sabe que diária é uma importância dada aos empregados que viajam habitualmente pelas empresas. E aí vem o livro e fala assim, a diária é um reembolso de despesas. A diária é um adiantamento de despesas que o empregado tem quando viaja. Nada disso, cara. Não é nada disso. Quer ver? Por isso que eu falo que explicar direito do trabalho dando exemplo fica simples, porque o direito do trabalho é matéria de fato, ele é tato, não tem jeito. Vocês querem ver como vocês vão ver direitinho isso, como vocês vão notar isso de maneira muito clara? Nunca ouviram dizer que tem empregados que ficam num hotelzinho mais barato para economizar sua diária? Se fosse reembolso, o que ia adiantar eu ficar no hotel mais barato, doutores? Ora, o raciocínio é simples. Se fosse reembolso, o que ia adiantar eu ficar num hotel mais barato? Nada. Não ia adiantar nada, meu amigo. O que eu gastei, eu vou ter reembolso. Diária é uma importância fixa que é dada ao empregado. É fixo, é ajuste de pacto contratual. Olha, eu vou contratar você para trabalhar na minha empresa. Como eu estou precisando de alguém que viaje 2 vezes por semana, eu vou te pagar R$1.000 de salário e vou te dar R$400 de diária. Eu não quero saber se esse cara vai gastar 800 na viagem ou 200. Se ele gastar 800, azar dele, ele que pague os 400 restantes do bolso. Se ele gastar 200, sorte dele, embolsa R$200 de diária. É uma importância fixa, vamos deixar claro. Se efetivamente a diária for até 50% do salário, ela não integra a remuneração. Se passar de 50%, a diária integra a remuneração. Bom, doutores, importante também nós falarmos sobre algumas coisas importantes de salário, como, por exemplo, os meios de pagamento de salário. Os salários podem ser pagos de 3 maneiras. O artigo 463 da CLT fala da primeira maneira, até hoje acho que é a mais usual que nós temos aí, que é o salário pago em dinheiro. E só faz uma exigência. Fala que o salário pago em dinheiro deve ser quitado em moeda corrente do país.
o salário pago em dinheiro deve ser quitado em moeda corrente do país. André, você está querendo